Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar em cima a base curricular do nono ano. E vamos continuar agora de uma forma mais aprofundada em relação ao governo militar. Os governos militares, a ditadura militar, que foi iniciada em 31 de março de 1964. E o primeiro presidente foi Humberto Castelo Branco. De imediato, não. Ele vai ser eleito no chamado colégio eleitoral e assume o poder em 11 de abril de 64. É preciso, esse introdutório aqui, esse momento introdutório nosso, que já virou tradicional, mencionar alguns aspectos desse governo. Governo esse que será conhecido por fazer uso dos dispositivos dos atos institucionais. Eram atos que se sobrepunham a qualquer tipo de medida e valia de imediato, guardando as devidas proporções, guardando, né? É como se fosse uma medida provisória. E vão ser uma série de 17 atos até o final da ditadura. E esses atos possuíam características bem específicas, dependendo da conjuntura internacional e da conjuntura nacional, de como estavam postas as classes sociais, os partidos, a sociedade como um todo. Esses atos poderiam, sobretudo, representar uma repressão, um ato antidemocrático, antipopular, como também poderia representar um ato de um pouco mais de abertura e agrado. Eu lembro que uma boa definição, pêndulo, o governo é um pêndulo que ele vai para um lado e para o outro, dependendo com as circunstâncias. De um lado tivesse um momento mais radical, um momento mais moderado, esse pêndulo ia se adequando àquele momento, podendo ser mais radical, visto que às vezes o momento exigia isso, que o governo fosse mais radical, e um momento que o governo fosse mais moderado. O presidente tinha essa autonomia, essa prerrogativa, poderia fazer isso. Quando ele se via pressionado, sem condições de agir, via um adversário em potencial, um adversário gigantesco, ele cassava o mandato. Ou mandava fechar o Congresso. Cassava o mandato de um deputado ou um senador é quando aquele deputado e senador de mandato deixa de ser deputado. E situações, uma ou outra, vamos começar a pontuar aqui e mostrar a você que isso, de fato, aconteceu. Uma preocupação que se tinha nesse momento, nos governos, principalmente do primeiro governo de Castelo Branco, primeiro governo militar de Castelo, representado na figura de Castelo Branco, e o segundo representado na figura de Arthur Costa e Silva, o Costa e Silva, eram governos que afirmavam que iriam ficar no poder somente para inibir a possibilidade da chegada dos comunistas ao poder no Brasil. Lembrando que, na conjuntura internacional, nós tínhamos o período da Guerra Fria. E o Brasil viu aqui
durante esse processo, durante a afirmação, a consolidação, a chegada dos militares ao poder, os brasileiros viram o apoio incondicional dos Estados Unidos através da chamada, né, Operação Condor, de área de influência na América, que eles queriam que chegasse aqui. Lembrando que o governo que antecedeu esse governo militar de Castelo, o João Goulart, era um simpatizante declarado do regime socialista. Isso vai ser um dos motivos para que o golpe fosse à frente, fosse dado e retirado João Goulart do poder. Foi, não é, eleito democraticamente pelo povo. Pois bem, fica claro aqui que esse governo ele quer afugentar, minimizar qualquer possibilidade, minimizar o vou além, ele quer extorpir, tirar, retirar, colocar fora de qualquer questão a possibilidade do Brasil continuar com um governo tipo socialista, populista, coisa que o vale. Então, essas medidas, esses governos, esses 5 governos, né, que vai ser idealizado também, vale ressaltar, vale destacar, idealizado pela ESG, que é a escola ESG, ESG, que é a Escola Superior de Guerra, que é a cabeça pensante do golpe. Eu mencionei já em outros momentos aqui nas nossas aulas que os militares já estavam colocando as manguinhas de fora em outros momentos que desejavam retomar o poder. Afinal de contas, foram os militares que proclamaram a nossa república. E agora chegou o momento deles, o momento ideal. A ESG, a Escola Superior de Guerra, idealizou a efetiva tomada de posse, o golpe em si, o chamado Grupo de Sorbonne. O que é o Grupo de Sorbonne? Faz referência à universidade francesa que idealizou que esses generais, não é, intelectuais idealizaram um golpe. Então, nós temos aí essa colocação, não é, como sendo Castelo Branco um dos idealizadores do golpe, o Costa e Silva, não é, e Geisel. Pois bem, vamos começar, a partir da página 257, a preparação dos militares para o primeiro governo ditatorial, o AI-1. A partir de abril de 64, os militares passaram a governar o Brasil e se utilizando dos dispositivos conhecidos como atos institucionais. O ato institucional número 1 foi responsável por várias medidas que determinavam o estabelecimento efetivo de um regime militar, inclusive com a nomeação do primeiro presidente dessa era, que foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco. As principais medidas do AI-1 foram: o general Castelo Branco foi nomeado presidente das instituições federais e estaduais, além de respeitadas as autonomias estaduais. A responsabilidade de eleger o presidente do Brasil passava a ser do Congresso Nacional, que durante esse período foi formado em sua maioria por militares e conservadores de direita, que garantia sempre a eleição de um presidente com origem militar, ou seja, as eleições para presidente ocorriam no Brasil, mas sem a participação do povo. Era o Congresso Nacional que elegia a chamada eleição, que elegia os militares, que eram eleitos de forma indireta.
Tá. Muito bem. Leis e até mesmo a Constituição, além de planejamentos financeiros, poderia submeter ao Congresso Nacional tais decisões. Toda investigação política seria de obrigação das Forças Armadas brasileiras, podendo cassar mandatos, prender e torturar suspeitos e anular mandatos legislativos. Veja bem aí, toda investigação política seria de obrigação das Forças Armadas brasileiras, podendo o quê? Cassar mandatos, prender e torturar suspeitos e anular mandatos legislativos. Aqueles mandatos de deputados estaduais ou federais, ou até senadores, que eles representavam algum perigo ao regime, algum obstáculo ao regime daquele senador, né? Poderia ser anulado. Pois bem, passamos agora para efetivamente o governo de Castelo Branco, na página 258. 57, agora estamos na 58. Castelo Branco foi um dos líderes, talvez o principal na movimentação dos militares que levou ao golpe de Estado, derrubando a presidência de João Goulart. O grande objetivo de seu mandato era combater o comunismo, perseguindo e caçando mandatos e direitos políticos, essa ideologia. Além do mais, atribuía a grave crise econômica que o Brasil passava aos comunistas e simpatizantes do comunismo, como o próprio João Goulart, sendo essa situação decisiva para que a classe média apoiasse inicialmente o regime militar brasileiro. Prosseguindo embaixo. Aqui ao lado tem um link que fala assim, link sobre Castelo Branco. Foi um militar da vertente moderada das Forças Armadas, próximo à política estadunidense. Realizou um governo que teve por base de apoio a parcela mais conservadora da UDN, militares, tecnocratas e parcelas da classe média. Prosseguindo aqui. Como eu falei, não é, o Castelo Branco, ele se encaixa como sendo um dos intelectuais, um dos líderes do movimento que deu o golpe, que permitiu o golpe e que era uma cabeça nesses momentos iniciais do governo militar. Prosseguindo aí, página 58. Temendo governantes populares e que tinham aproximação com as ideias socialistas e comunistas, Castelo Branco cassou vários mandatos. Dentre os principais estavam o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, os ex-presidentes João Goulart e Jânio Quadros, além do... Outra movimentação dos militares que visava diminuir a democracia e a liberdade política foi a criação do Sistema Nacional de Informação, o serviço secreto chamado CNI, a Polícia Secreta, que investigava, que avaliava, que averiguava quem era contra o governo, para registrar, coordenar e supervisionar as informações de entidades como as Ligas Camponesas, a União Nacional dos Estudantes, bem como os ditos subversivos. Cabia ao SNI todas as informações necessárias para questões de segurança nacional.
embora o regime fosse militar e ditatorial, existiam aquilo que eu falei, ó, aquele pêndulo, que em algum momento você vai perceber que esse governo ditatorial, que atitude é essa? Observe bem. Existiam algumas aberturas políticas que logo foram cercadas. O AI-1 tinha... E, portanto, governadores de oposição ao governo militar foram eleitos nos estados de Minas Gerais e da Guanabara. Assim, quando Castelo Branco elaborou o ato institucional número 2, determinou a extinção dos partidos políticos no Brasil, criando apenas 2. A Arena, chamada de Aliança Renovadora Nacional, ligado aos militares, e o MDB, aos políticos moderados, mas que faziam uma oposição leve aos militares. Essa cassação, aqui ao lado, tem o significado do termo cassação. Não é? A perda do mandato para o qual foi eleito, ou seja, da capacidade de votar e ser votado durante 8 anos. Essa cassação da liberdade política gerou forte reação popular, principalmente da ONU, que se reorganizou, como também de sociedade, a exemplo dos artistas e atletas. No plano econômico, e mais de 1.200 anuais. Olha, viver numa inflação com esses números não é... O mais interessante é que vai chegar o final do regime militar e essa inflação não vai ser reduzida a muita coisa em relação a esses números, não. Quando chegar lá no último governo, no governo de Figueiredo, nós vamos vivenciar isso. Vamos observar isso. Essa situação deixava o Brasil em grave crise financeira, visando retomar o controle do lançou um plano que ficou conhecido como Programa de Ação Econômica do Governo. O que é isso, professor? Abertura para o fluxo de capital externo significa que o Brasil está aberto à chegada de empresas estrangeiras que pudessem investir aqui no país. Controle das linhas de crédito, redução de gastos públicos e congelamento salarial. Todas foram medidas impopulares e que tiveram forte reação dos trabalhadores de forma geral. Mas a maior mudança para os trabalhadores estava relacionada à estabilidade do emprego. Foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Essa ação visava a contenção dos gastos públicos e atendia aos empresários industriais, além de ter sido uma medida à estabilidade decenal. O que significa esse Fundo de Garantia? Não é? Toda vez que o trabalhador recebe seu salário, ele tem um percentual que é descontado do salário bruto e colocado nesse fundo. E esse fundo serve para que, no momento que o trabalhador for demitido daquela empresa, ele possa ter o direito de receber, de resgatar esse dinheiro, de sacar esse dinheiro que está lá numa conta para ele. Deu para entender? Então, esse fundo de garantia serve para isso. Fundo de garantia pelo tempo de serviço que você passou. Em 67, Castelo Branco, visando aumentar a rigidez e o centralismo político no Brasil durante o regime militar, olha aí, ó. Em 67, ele lançou os 2 primeiros
em 64. Né? E agora, em 67, praticamente, no final de governo, no final do seu governo, praticamente, ele lança mais 2 atos, o 3 e o 4, que tinham 259 por objetivo alterar a Constituição brasileira, que foi promulgada em 46. Promulgada que foi colocada, não houve imposição, foi a chegada de um consenso entre deputados e senadores. Ainda no governo de Eurico Gaspar Dutra, o AI-3, não é? Ele lançou 2 atos, o AI-3 e o AI-4. O AI-3 acabou com o voto direto, estabelecendo eleições indiretas para governadores e prefeitos, ou seja, os deputados escolhem os governadores e os vereadores escolhem os prefeitos. O AI-3 acabou com isso, com um voto direto para governador e para prefeito. E o AI-4 teve como principais medidas, já na página 260, a limitação do poder público e o aumento da centralização do poder. Voltando um pouco, quando ele cria o FGTS, de certa maneira, ele vai agradar os empresários e, sobretudo, os trabalhadores, que conseguem ficar com alguma coisa quando da sua demissão. Deu para entender? Então, ele agradou aí as 2 situações. Né? Presta atenção aí no serviço. Presta atenção. A outra medida que constava no AI-4 dizia o seguinte: o decreto de que qualquer ação ou planejamento dos poderes executivos teria de ser analisado e autorizado pelos militares. O outro item do AI-4, a criação da Lei de Imprensa e de Lei de Segurança Nacional, que serviram para aumentar a censura e acabar com a liberdade de expressão, bem como aumentar a perseguição contra... Eita, nós aqui, ó. Lei de Imprensa e Segurança Nacional, que serviram para aumentar a censura e acabar com a liberdade de expressão, bem como aumentar a perseguição contra qualquer instituição ou pessoa que contestasse o regime militar brasileiro. Deu para entender? Então, qualquer um poderia ser perseguido se contestasse o governo brasileiro, o regime militar brasileiro. Chegamos aqui no segundo governo, que é o governo de Costa e Silva. Mas antes disso, vamos praticar o nosso conhecimento. Aonde, professor? Muito bem. Vou dizer a você a página que tem isso. Deixe-me ver aqui. Algo em cima dessas 2 situações. Deixa eu ver. Pronto, aqui não menciona nenhuma. Deixa eu ver aqui. Pronto. Achei. Página 264. Página 264. Questões. Toda era para fazer. Mas, aliás, menos a número 2 que eu vou fazer agora. A questão número 2 eu vou fazer agora. A 3, a 4 e a 5 você faz em casa. Você faz aí. Fica com tarefinha de casa. 2. Quesito diz assim: explique o uso do termo anos de chumbo para o período da ditadura militar no Brasil. A resposta: o termo anos de chumbo faz alusão ao período de regime militar no Brasil entre 1964 e 85, vírgula.
em que os direitos individuais e coletivos dos cidadãos foram retirados com pretexto de ameaça de invasão soviética. Quem fosse contrário ao regime corria o risco de ser perseguido, preso, torturado, exilado e até mesmo assassinado. Deu para entender? Repetindo, de 64 a 85 durou a ditadura militar, em que os direitos individuais e coletivos dos cidadãos foram retirados com o pretexto de ameaça de invasão soviética. Quem fosse contrário ao regime corria o risco de ser perseguido, preso, torturado, exilado e até mesmo assassinado. Ponto. As demais questões, a 3, a 4 e a 5, fica para vocês praticarem conhecimento. Tá bom assim? Esse governo, o segundo governo, ele é mais radical, mais linha dura, como diz o subtítulo do livro. Se você prestar atenção, você observa que o governo não dura muito tempo. Vai de 67 a 69, mas ele é muito intenso. Não significa que ele não tenha intensidade, não tenha fatos a serem comentados, faz a ficar na história. Pelo contrário, eu vou fazer aqui uma introdução, observando aqui como Costa e Silva vai pegar a batata quente, que é o Brasil, e nas próximas aulas nós vamos aprofundar, vamos ver o que foi a passeata dos 100 mil, que foi o ato número 5, não é? Número 5. Primeiro, segundo, terceiro e quarto no governo de... Muito bem. Castelo Branco. Diz assim, Arthur da Costa e Silva sucedeu Castelo Branco e empreendeu um governo ainda mais centralizador e sem participação popular. Ele tem um perfil mais radical. Se colocar numa balança, Costa e Silva tem um perfil mais radical do que Castelo. Recebeu um país com alta inflação, em torno de 100% mensal, e uma forte recessão econômica que tinha diminuído o poder de consumo do povo brasileiro, inclusive da classe média. Nos ministérios e cargos de confiança, Costa e Silva demitiu todos os funcionários civis, colocando em seus lugares militares com sua indicação. Apenas 2 cargos foram mantidos nas mãos de civis: o Ministério da Fazenda, que foi dirigido por Delfim Neto, e o Ministério do Planejamento, sob a direção de Hélio Beltrão. Instituiu, então, um conjunto de medidas que pretenderam controlar a crise financeira vivida pelo Brasil, acentuaram no governo militar de Castelo Branco. As principais medidas foram: criação de linha de crédito bancária específica para empresas privadas nacionais, visando recuperar a força de produção e a reativação do comércio por causa dos estímulos ao consumo. A outra medida, criação do Conselho Interministerial de Preço, a CIP, com o objetivo de controlar possíveis aumentos de preços, para que a inflação não estivesse lá nas alturas, um preço exorbitante e a inflação muito alta. A intenção era estimular o consumo sem que as empresas e o comércio aumentassem os valores do produto. Era uma forma de equilibrar a balança comercial brasileira. As medidas tomadas por Costa e Silva tiveram efeito rápido e o PIB passou a crescer cerca de 11% ao ano. Mas não houve justa distribuição de renda na sociedade. Em contrapartida, foram tomadas medidas mais rígidas contra a população. A falta de direitos e a liberdade política e de expressão. Menos investimento em políticas públicas, como a educação e a saúde. Mas a crítica principal dos trabalhadores era a tentativa de privatizar empresas públicas, facilitando o fluxo do capital estrangeiro.
Em função disso, em função dessas dificuldades, várias greves foram realizadas, como a de Osasco de 68, que reuniram mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas. E essa passeata vai ter consequências, vai ter seus efeitos. Logo em seguida chega o ato institucional número 5, que alguns historiadores chamam de golpe dentro do golpe. Pessoal, é um conteúdo denso, não é? Que tem uma riqueza de detalhes muito grande. Não adianta a gente ir com muita pressa, com muita sede ao pote. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula nós vamos dissecar, nos aprofundar no AI-5, as consequências dele e o próximo governante, após o governo de Costa e Silva, que é um governo curto, como mencionei no início, é o presidente Emílio Garrastazu Médici, com uma perspectiva um pouco diferente do que vocês viram aqui, que era um governo radical duro, o governo de Costa e Silva, e Médici vai ser um pouco radical, mas com concepção um pouquinho, uma pitadinha populista. Ok? Pois bem, tchau para vocês, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, pessoal.